Meus queridos irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer para os irmãos que estamos com saudades de estarmos juntos, reunidos. A minha família manda um abraço para toda a igreja e nós temos acompanhado os irmãos que têm nos ligado e falado desse mesmo anseio. E nós louvamos a Deus, porque esse sentimento está no coração de cada um de nós, de nos revermos, de termos a nossa comunhão e de expressarmos a vida cristã dessa maneira. Cremos e temos orado por isso, para que em breve nós então estejamos juntos, estejamos aqui na casa do Senhor para exaltar o seu nome. Eu quero convidá-los a abrirem, acompanharem aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e eu vou ler apenas o versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele trata deste amor de Deus. A palavra usada aqui no texto é a palavra ágape, que fala do amor de Deus. E ele então diz assim: mesmo que eu entregue o meu corpo. A expressão ser queimado aqui no texto, ela pode ser melhor traduzida em gloriar-me. Então Paulo está dizendo o seguinte: ainda que eu entregue o meu próprio corpo e me glorie disso, ainda que eu faça uso do meu corpo e ainda que eu traga as marcas de Cristo no meu corpo, eu não devo me gloriar dessas coisas, porque o que nos constrange, o que nos impulsiona a adorarmos a Deus e a cultuarmos o seu nome, é o amor que Ele manifestou por nós. 1 João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse instante, nos preparando para o momento em que nós celebraremos o nome do nosso Deus com o nosso grupo de louvor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos porque o amor do Senhor veio até nós, nos salvou, nos resgatou. E agora, ó Pai, o amor que devotamos ao Senhor, ele é fruto deste amor primeiro, deste amor que veio até nós em nossas imperfeições, nos nossos pecados, ó Deus, e nos trouxeste para junto do Senhor. Nós te louvamos por isso e dessa forma queremos louvar o teu nome e exaltar o Senhor através de toda a nossa vida. Receba a nossa gratidão e louvor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, ser conduzidos a Deus em louvor com os cânticos espirituais dirigidos pelo nosso grupo de louvor. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está gravando aqui numa sala diferente do templo, porque a gente teve um problema na gravação, tivemos problema no som. Mas a gente vai continuar louvando ao Senhor. Então acompanhe a gente aí a estar louvando ao Senhor nesse momento. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro
louvado o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, tem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus o pó levanta quem caiu e faz o pobre se assentar com príncipe. Cura a mulher estéril, ela faz alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração.
Depois de sermos conduzidos em cânticos espirituais, eu gostaria de convidar os irmãos também para que abram sua Bíblia, nos preparando para o momento da mensagem, em Romanos capítulo 12, vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O texto de Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, fale ao nosso coração na instrumentalidade do Teu servo, através da Tua palavra. O Deus abre o nosso coração e entendimento, para não somente acatarmos a palavra do Senhor, mas colocarmos em prática, ó Deus, em nossa vida. Nós oramos e pedimos a Tua orientação em nome de Jesus. Amém. O livro de Romanos nós podemos dividi-lo em duas partes. Primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 11, depois do capítulo 12 até o capítulo 15. A primeira parte, capítulo 1 ao 11, nós chamamos de dogmática, de onde vem a palavra dogma ou doutrina, teoria. Por que estamos dizendo isso? Porque Paulo, até o capítulo 11, ele vai trazer para a igreja dos romanos, ou a igreja de Roma, a respeito da iniciativa redentiva de Deus, Deus indo em direção ao homem para redimir a sua vida. Ele faz isso desde o capítulo 1, e agora, quando nós damos início à segunda parte, capítulo 12, ele vai dizer aí: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A expressão misericórdias de Deus pode muito bem sintetizar toda a doutrina, todo o pensamento de Paulo, consequentemente o pensamento da igreja a respeito da obra redentora de Cristo, Deus indo até nós e salvando-nos dos nossos pecados. Ele vai apresentar nessa primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, temas como os patriarcas. Ele vai tratar especificamente de Abraão e de Jacó, quando ele compara a vida de Jacó com Esaú. Ele faz isso no capítulo 9. Ele vai tratar do resgate do Egito, porque ele vai usar a ideia do texto lá do Egito para trazer uma ilustração da nossa redenção em Cristo. Ele faz isso também. Ele fala da preservação do remanescente fiel, do remanescente que crê, e isso de uma forma muito especial no capítulo 9. E ainda Paulo vai tratar a respeito de judeus e gentios, a relação de ambos em Cristo, e ele vai fazer isso no capítulo 9, que já citamos, bem como no capítulo 10, comparando judeus e gentios, e vendo como que eles se encaixam no corpo de Cristo, no contexto da salvação, especialmente na salvação dos eleitos. Capítulo 12 a 15, que é a segunda parte, que começa com o texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar não agora mais dos dogmas, não daquilo que a igreja crê, mas o texto agora vai tratar da prática. Ou seja, o que eu faço com todas as informações que eu recebi até agora a respeito da salvação, como que eu vou aplicar todas essas verdades na minha vida. Podemos dizer, portanto, que Paulo está tratando da resposta do homem à graça de Deus. Ele traz, portanto, exortações éticas, E isso aqui é muito relacionado com a própria mensagem do Sermão do Monte. Poderíamos, parafraseando aqui, dizer que é o Sermão do Monte do apóstolo Paulo, enviado para a igreja
de Roma. Ou seja, ele tem o costume de encerrar as suas cartas com conselhos práticos. A partir do capítulo 12, é isso que Paulo está dizendo. Se você voltar lá no capítulo 1, você vê aquela forma natural de Paulo fazer isso, saudando a igreja, dizendo quem é que está escrevendo, a quem ele endereça a sua carta, e sempre no final das suas cartas, Paulo vai trazer alguns conselhos práticos para serem aplicados na vida da igreja. A partir do capítulo 12, Paulo, portanto, está fazendo isso. Agora veja, irmãos, que Paulo, ele não está aqui usando da prerrogativa de ter sido pregador em Roma, de ter participado da formação daquela igreja, e ele não está aqui de forma alguma trazendo uma ordem que precisa ser observada a qualquer custo. A expressão usada por Paulo é uma expressão carinhosa que ele usou em muitas cartas, especialmente falando com a igreja. E ele então diz: rogo-vos, pois. Essa expressão, ela é em forma de um pedido. Que Paulo está dizendo o seguinte: eu, como aquele que participou do nascimento espiritual de vocês, eu poderia pedir, mas eu estou, na verdade, eu poderia ordenar, mas na verdade eu estou pedindo para que vocês façam algo. E o que ele vai dizer? É como se Paulo dissesse: olhem para o que Deus fez em Cristo na história do seu povo, ou seja, as misericórdias de Deus sobre a vida de vocês, que nós agora estamos incluídos, e façam algumas coisas. Então veja, Paulo, ele encerra a carta dando conselhos. Ele não faz isso em forma de ordenar, mas ele faz isso como um pedido, dizendo: olha, ao contemplarem tudo aquilo que Cristo fez por vocês, vocês precisam responder a este amor de algumas maneiras. E Paulo então começa a relacionar aí no capítulo 12, versículo 1, o que ele requer da igreja de Roma, e que na verdade ele requer também da minha vida e da sua vida. E a primeira coisa que Paulo então vai tratar, ele diz o seguinte: o que eu quero? Que vos apresenteis, ou que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A linguagem usada pelo apóstolo Paulo é a linguagem do culto do Antigo Testamento, quando as pessoas se apresentavam diante do sumo sacerdote, que por sua vez apresentava o cordeiro, o animal que seria o substituto pela vida do ofertante. E quem fazia este trabalho era o sacerdote. Paulo está dizendo agora: nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de um sumo sacerdote, nós não precisamos que alguém nos represente, porque uma vez que estamos em Cristo, nós somos o sacerdócio universal. Nós podemos nos apresentar diante de Deus. Todos os cristãos são sacerdotes, é isso que Paulo está dizendo. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, e ao partilhar desse sacerdócio com cada um dos crentes, nós temos livre acesso à presença do nosso Deus. Paulo está tratando dessa liberdade que temos em Cristo de nos apresentarmos diante do Senhor. Você se lembra? No Antigo Testamento, animais eram mortos como oferta, apresentados, como eu já disse, pelo sumo sacerdote. Paulo agora exorta para que os nossos corpos sejam o sacrifício, não o dinheiro oferecido, não o animal entregue para ser morto, não os vegetais que eram colocados ali diante do altar do Senhor. Agora, a nossa oferta é a nossa própria vida, é o nosso próprio corpo. Quando você olha
para esse texto, você rapidamente vai perceber que, por exemplo, os gregos, eles não aceitariam essa palavra de Paulo, porque para os gregos o corpo é a prisão da alma, portanto o corpo é mau. E o que Paulo está dizendo é o contrário disso. Ele afirma: apresentem os seus corpos como culto para Deus, como sacrifício para Deus. Apresentem as suas próprias vidas para Deus. Ele está falando da própria vida em adoração. Constantemente, eu e você, quando estamos na casa de Deus, nós apresentamos os cânticos, nós apresentamos os dízimos e as nossas ofertas, nós apresentamos muitas vezes os nossos alimentos, mas Paulo está dizendo que o que Deus requer agora é a nossa própria vida. Não apenas momentos especiais de culto, onde nós nos apresentamos no momento da liturgia para Deus, mas Paulo está dizendo: não, agora a liturgia é a nossa própria vida. A liturgia não é aquilo que propriamente eu faço no domingo, mas é aquilo que eu faço no domingo, na segunda, na terça e no decorrer de toda a semana. Não há mais um lugar especial como o templo, mas agora é onde estiver o templo de Deus, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Não é mais um tempo especial de culto e adoração, mas é todos os instantes da nossa vida oferecidos como culto para Deus. É isso que Paulo está nos exortando. O sacrifício do próprio corpo é fazer morrer os desejos da nossa carne. E Paulo, portanto, ele vai caminhando na direção de que, quando apresentamos a nossa vida, nós não podemos apresentá-la de qualquer forma, mas há critérios instituídos pelo próprio Deus para que a nossa vida seja louvor, seja culto e adoração ao nosso Deus. Culto e sacrifício é a vida toda de uma pessoa. A proposta apresentada por Paulo aqui é tornar todas as nossas tarefas como culto a Deus. Ele vai usar a expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, que nós acabamos de dizer, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Veja, a palavra culto usada aqui por Paulo é a palavra latreia, de onde nós temos a palavra idolatria. E ele então vai dizer que o nosso culto pode acontecer de três formas. Primeiro, é um trabalho em troca de poderia ser um trabalho em troca de um salário. Mas mesmo nesse sentido, o trabalhador, ele se apresenta voluntariamente. E aqui nós distinguimos aquele que é o escravo que precisa, obrigado a fazer o serviço da casa. Não, aqui é um trabalhador que voluntariamente se apresenta para o serviço e ele recebe um salário em troca disso. Nós podemos ainda usar a palavra latreia, que é culto, para mostrar a dedicação a um serviço específico. Então, por exemplo, um artista que vive da sua arte, ele presta este serviço. A palavra latreia é usada também da mesma forma. E ainda, com o evoluir dessa palavra e o uso dessa palavra, ela veio então a significar o serviço aos deuses. Nós poderíamos, portanto, dizer que o culto que Deus requer de nós, ele é um culto voluntário. É um culto onde nós usamos dons e talentos para glorificar o nome do Senhor. E onde nós, então, dedicamos a nossa vida exclusivamente para Deus. Então, vejamos, este é o culto que Deus requer da minha vida e da sua vida. Mas tem uma característica deste culto:
Diz o texto que ele é o culto racional, latreia, e ele agora usa a palavra logique, de onde vem lógica. Ou seja, o culto da mente, o culto que nós temos temor a Deus, o culto de fé, o culto de invocação e o culto de ações de graças, fazendo uso, portanto, da nossa mente para compreender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Este culto racional, portanto, que Deus requer da minha vida e da sua vida, é um culto onde, ao invés de dizermos, eu vou ao templo para cultuar, a gente poderia então dizer o seguinte: eu vou à fábrica, eu vou para a oficina, eu vou para a escola, eu vou ao escritório, eu vou ao trabalho, ou eu vou ficar na minha casa para poder cultuar a Deus, dar culto a Deus. Como eu disse, não se restringe a um lugar específico, mas este culto acontece agora de uma forma litúrgica no dia a dia de cada um de nós. Como eu disse, no trabalho, no lazer, em casa, com os vizinhos, com os meus familiares, é fazer da minha vida um culto racional para Deus, fazer isso de forma voluntária, prestar a Ele todos os meus dons e talentos, servir somente a Ele, mas fazer isso no contexto do nosso dia a dia, onde todas as coisas fazem parte dessa liturgia cultica ao nome do Senhor nosso Deus. É este o culto que Paulo requer da igreja de Roma, é isso que ele requer da minha vida e da sua vida, que a gente não se limite a um espaço, a um tempo, a um momento especial. Este momento ele é importante, ele acontece, mas a vida toda é culto ao nosso Deus. Paulo então, ele vai rogar à igreja: façam isso, vivam dessa forma, façam da sua vida um culto ao nome de Cristo. Ele continua, ele não somente diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em culto racional, mas ele faz um outro pedido para a igreja: e não vos conformeis com este século. A primeira frase do versículo 2 que lemos: e não vos conformeis com este século. O que é que Paulo está dizendo? É que para este culto que nós falamos anteriormente, é preciso ter mudança na forma de viver. Aqui, irmãos, há uma exortação muito importante para mim e para você. É que eu e você, nós precisamos avaliar a nossa vida diante de Deus. Mesmo um não salvo, ele pode frequentar um lugar de culto, ele pode separar um tempo da sua vida, ele pode usar expressões relacionadas a culto a Deus, mas isso não ser um culto para Deus. Porque o culto reservado para Deus é fruto de um coração que passou por uma mudança. É fruto de um coração que foi regenerado pelo próprio Deus. Então veja, ele vai dizer o seguinte: moldado exteriormente a fim de se encaixar em um determinado modelo. Ele vai trazer aqui uma expressão importante quando diz: não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma que o mundo oferece, não entrem no esquema. A palavra conformar aqui é se enquadrar num esquema. Ele então diz o seguinte: vocês não devem se enquadrar nisso para apresentarem um culto a Deus. Numa outra figura de linguagem, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, não sejam camaleões na fé. Não se adaptem ao ambiente no qual vocês estão. Lembre, irmãos,
Paulo fala do culto e ele fala que o culto acontece todos os dias, em todos os lugares, em todos os instantes da nossa vida. E ele vai dizer o seguinte: não sejam como camaleões, não tomem a forma do mundo, pelo contrário, vivam de forma diferente no mundo. Vivam de forma diferente diante daqueles que não conhecem a Cristo. Não sejam camaleões da fé. É esse o sentido que ele vai usar aqui neste ponto. Ele vai usar aqui: não vos conformeis com este século. A palavra século é um resumo de sistema de valores e ideias. Ou seja, de coisas que vão totalmente frontais e contrárias àquilo que Paulo falou do capítulo 1 até o capítulo 11. Então Paulo está dizendo: olha, toda a teoria da vida cristã, falada até o capítulo 11, precisa ser vivida não em conformidade com o mundo e com o seu sistema de valores e ideias, mas vocês precisam ter uma mente renovada, diz a palavra de Deus. Este assumir a forma diz respeito a mudar o aspecto exterior, mas continuar sendo a mesma pessoa. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês vão precisar muitas vezes viver no contexto do mundo, estar no mundo, mas não se conformar com o mundo. Vocês continuarão sendo a mesma pessoa, apresentando os princípios de Deus que são dentro do seu coração em todos os lugares da sua vida. Infelizmente, nós temos visto muitos crentes tomando a forma, se amoldando ao sistema que o mundo oferece, de valores e ideias. Mas eu e você precisamos estar colocados neste mundo, mas vivendo de forma diferente. Qual o remédio para isso, irmãos? Duas coisas importantíssimas que eu e você precisamos. Primeiro, vigilância. Vigilância pautando a nossa vida segundo as Escrituras, mas uma vida de oração, pedindo que Deus não nos deixe conformar com este século, que nós não nos amoldemos àquilo que o mundo oferece para nós, mas que a gente esteja na contramão de tudo aquilo que o mundo apresenta. E em terceiro e último lugar, Paulo agora vai dizer que nós temos que apresentar o nosso corpo como culto a Deus, não conformar com os padrões deste mundo. E ele então coloca uma adversativa, quando ele diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui é importantíssimo que eu e você, a gente entenda que o texto, quando diz transformai-vos, ele está usando aqui a voz passiva. O que significa isso na prática? É que de fato eu e você, a gente não tem o poder de transformar a nós mesmos, mas que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e para o próprio Cristo, porque Ele, somente Ele, é quem pode transformar a nossa vida. Ele vai retratar uma ação de Deus na vida do homem. O que Paulo está, portanto, dizendo é que esse transformar pela renovação da vossa mente é uma obra de Deus no nosso coração, é uma obra de Deus na nossa vida. É quando Ele vem até nós e tira-nos da natureza humana caída, da nossa carne, para uma vida agora controlada por Cristo e pelo Espírito. Nós só podemos não conformar com o mundo se a nossa mente foi transformada pela palavra de Deus. Ou seja, se nós vivemos uma vida cristocêntrica. A palavra que Paulo usa dessa mente transformada pelo próprio Deus
É a mesma expressão usada em Marcos, capítulo 9, versículos 2 e 3. O texto que fala de Cristo no Monte da Transfiguração. A expressão usada lá é que ele foi transfigurado, ou seja, ele sofreu a ação de ser transfigurado. E a mesma ideia aqui do texto é que eu e você, nós não fazemos nada por nós mesmos, mas nós sofremos a ação de Deus em nossa vida, transformando-nos e renovando-nos diante dele. Portanto, ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra renovação significa restauração da mente. Ou seja, Deus restaura a nossa mente para que tenhamos a mesma forma de pensar que Ele as criou para termos. Então, nós teremos uma mente nova, uma mente renovada, transformada pelo próprio Deus. Agora, veja, irmãos, e é importante destacarmos também, a língua grega tem duas palavras para tratar de algo novo. Quando ele usa a palavra renovar a nossa mente ou tornar novo, temos duas palavras. A palavra neos, que significa novo, mas que diz respeito ao tempo. Então, eu sou mais velho do que o meu filho. A ideia é de tempo, novo nesse sentido. Contudo, há uma outra palavra, e é esta palavra que Paulo está usando aqui no texto, é a palavra kainos, que significa novo, não mais no sentido de tempo, mas em caráter e em natureza. Portanto, o que o texto de Paulo está dizendo é: não nos conformamos com este século, com o padrão que o mundo apresenta, mas seremos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, o nosso caráter e a nossa natureza foram transformados pelo próprio Deus. Portanto, só pode apresentar culto racional a Deus aquele que agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí Paulo chega ao final das suas observações colocadas para a igreja de Roma, e ele então continua resumindo e dizendo o seguinte: se a vida de vocês for um culto a Deus, sem a interferência do padrão do mundo com o seu sistema de valores, e suas mentes forem cativas por Deus, vocês então agora receberão os frutos desta vida. De que maneira? Ele vai então dizer no final: para que experimenteis. Veja, irmãos, que ele condiciona agora o que ele vai falar a tudo aquilo que ele já falou antes, ou seja, um culto racional, um corpo que apresenta-se para culto em todo instante e que tem uma mente transformada pelo próprio Deus. Portanto, você é nascido de novo, e a partir daí ele então diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra experimentar dessa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vem da forma como eram testados os metais. Que Paulo está dizendo, portanto, que nós vamos experimentar na nossa própria vida a ação de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que isso então vai burilando o nosso coração, vai burilando a nossa vida, de maneira que todos os dias nós podemos apresentar para Ele um culto que lhe seja agradável. Devemos examinar a nossa maneira de viver, a fim de que a nossa vida seja, portanto, agradável para Deus. E aqui há um padrão de excelência, ou o padrão de excelência, para saber
qual é a vontade de Deus. Só tem uma régua, irmãos, que pode medir essa vontade de Deus, que é a própria palavra de Deus. Se você quer apresentar a Deus um culto racional, agradável, para experimentar a sua vontade, que é boa e perfeita e agradável, somente pela palavra dele. Quais lições o apóstolo Paulo traz para nós através desse texto? Algumas. Pelo menos 6 eu gostaria de compartilhá-las e encerraremos com elas. Primeira coisa, o sacrifício de si mesmo é superior aos outros. Quando ele então chama-nos para apresentar o nosso próprio corpo, ele está dizendo que a nossa vida, e não propriamente os nossos bens oferecidos, não propriamente os sacrifícios na hora de trazermos os nossos dízimos e ofertas, a nossa vida ela é mais importante do que qualquer outra coisa que possamos oferecer para Deus como culto. Há muitos que podem trazer o seu dinheiro, mas não trazem da mesma forma a sua vida perante o Senhor. É nesse sentido que ele está nos alertando. Segundo lugar, apresentar os próprios corpos é resposta de amor à manifestação do amor de Deus. Nós dissemos na nossa abertura que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E é isso que o texto está dizendo, que o nosso culto a Deus, fruto desse amor, é movido pelo grande amor de Deus que veio até cada um de nós. Terceira lição, é sacrifício que gera vida, não morte. Ele vai dizer que o nosso sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. É muito claro que Paulo tem em mente a ideia de que o sacrifício que era apresentado era um sacrifício de morte, porque o animal era abatido, ele era sacrificado. Mas ele diz que quando eu e você, nós nos apresentamos para Deus, esse sacrifício é vivo. Quarta lição de Paulo, é a atividade constante de inconformismo com o pecado. Não vos conformar é um exercício diário em minha vida e em sua vida. Buscar constantemente a vontade de Deus, para que a nossa vida não venha a tomar a forma que o mundo nos apresenta. Então, é uma busca, é uma atividade constante, é uma vigilância constante na minha vida e na sua vida. Quinta lição, é busca perene de transformação na direção da santidade de Deus. A palavra que Paulo usou aqui nessa transformação, que é produzida pelo próprio Deus, é a palavra da qual nós temos metamorfose. Portanto, não é uma mudança que acontece por causa do que eu faço, mas é uma mudança que Deus efetua na minha vida. E em sexto e último lugar, a sexta lição de Paulo é que é uma ação de mortificação da carne para vivificação do Espírito. A ideia, que eu já disse anteriormente, de um sacrifício que é vivo. E para que esse sacrifício vivo se apresente, é preciso mortificar as obras da carne em cada um de nós. Paulo vai tratar disso em Efésios também, quando ele fala ali do espírito e da carne. É uma luta diária e constante que eu e você precisamos ter para que a nossa vida, o nosso culto seja agradável diante do Senhor nosso Deus. E a nossa oração é que Ele aplique em cada um de nós essa palavra e que eu e você sejamos um culto verdadeiro e agradável a Deus todos os dias da nossa vida. Vamos orar nesse instante mais uma vez. Pai querido, aplica a Tua palavra ao nosso coração e ajuda-nos para que sejamos um culto através de tudo aquilo que nós fizermos, Senhor. Que não haja
nada, absolutamente nada em nós, ó Deus, que não seja usado para a honra e para a glória do seu próprio nome. Ajuda-nos, ó Pai, vivemos dessa maneira, nós pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a vida de todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, Deus dê a todos uma boa semana, e nós estamos orando e conclamo a igreja para que continue orando, para que em breve, mesmo com restrições, nós possamos estar juntos na casa do Senhor, louvando o seu nome. Que Deus abençoe a todos nós.